Olá, meus amigos, minhas saudações a todos. Neste vídeo sobre medidas despenalizadoras, é o terceiro vídeo sobre esse tema que eu estou gravando, eu vou falar sobre o Instituto da Suspensão Condicional do Processo, previsto no artigo 89 da Lei 9.099 de 95. Sempre lembrando a todos, de início, que junto com o vídeo, quem nos assiste pode ter acesso também à sinopse por escrito daquilo que é dito aqui, é o meu roteiro, que fica disponibilizado para todos, bastando clicar no link que aparece na parte descritiva do vídeo aqui no YouTube. Tá? Então vamos lá. O artigo 89 da Lei 9.099, só lembrando que a Lei 9.099 ela é conhecida como Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais. O artigo 89, então, desta lei prevê o instituto chamado suspensão condicional do processo, que vamos ver assim a sua operacionalidade neste vídeo e que vai alcançar crimes em que a pena mínima cominada venha a ser igual ou inferior a 1 ano. O artigo 89 fala em crimes cuja pena mínima cominada seja inferior ou igual a 1 ano. Então, neste caso, não se leva em consideração, como nos demais casos as demais medidas despenalizadoras da Lei 9.099, se leva em consideração a pena máxima. E aqui, para efeitos de suspensão condicional do processo, o critério, a base para essa análise é não a pena máxima, mas a pena mínima cominada ao respectivo crime, e entendemos também que se estende, por óbvio, a todas as contravenções. Quais são os requisitos, então, para que o acusado ele obtenha a possibilidade de receber o benefício da suspensão condicional do processo? Isso está lá no artigo 89 caput da Lei 9.099, que prevê não ter sido ele, acusado, condenado por outro crime com trânsito em julgado. E aí nós pensamos que se ele tiver sido condenado por outro crime com trânsito em julgado, somente vai ser possível a oferta do benefício a ele se já tiver transcorrido o período depuratório previsto no artigo 64.1 do Código Penal. Caso contrário, caso ainda estejam plenamente ativos os efeitos da condenação anterior, então o artigo 89, caput aqui da Lei 9.099, prevê isso como algo que inviabiliza a oferta da suspensão condicional do processo, já que não ter sido condenado por outro crime com trânsito em julgado é requisito para a concessão do benefício. Também prevê o mesmo artigo 89 caput não estar o acusado sendo processado por outro crime. E ainda, quando se reporta aos demais requisitos do artigo 77 do Código Penal, então, no caso que a culpabilidade, os antecedentes, a conduta social e a personalidade do agente, bem como os motivos e as circunstâncias, autorizem a concessão do benefício. Isso está previsto lá no inciso 2 do artigo 77 do Código Penal para fins de concessão de suspensão condicional da pena, e que, pela remissão contida no caput do 89 da Lei dos Juizados Especiais, se transporta também para o Instituto da Suspensão Condicional do Processo. Então, quais são os requisitos que deve o acusado cumprir para poder se pensar na suspensão condicional do processo? Não ter sido condenado por outro crime com trânsito em julgado, salvo se tiver sido condenado
já ter transcorrido o período depuratório do artigo 64A, 64.1 do Código Penal, também não estar sendo processado por outro crime e, além disso, né, que a culpabilidade, os antecedentes, a conduta social e a personalidade do acusado, bem como os motivos que o levaram ao crime e as circunstâncias em que o crime foi praticado, autorizem a concessão do benefício, sendo o benefício já suficiente para a devida repressão. A celebração se dá, a rigor, entre Ministério Público e acusado. É o Ministério Público que oferta o benefício ao acusado e vai caber ao acusado aceitá-lo ou não aceitá-lo. Então, a rigor, se nós olharmos o desenho do Instituto, a celebração, a rigor, se dá entre Ministério Público, que é o titular da ação penal, e o acusado. O momento, então, da celebração, quando é que se celebra como é que funciona a dinâmica da suspensão condicional do processo? O Ministério Público vai propor a suspensão do processo juntamente com o oferecimento da denúncia. Isso é o que está previsto também no caput do artigo 89. Então, propondo a denúncia, o Ministério Público já propõe junto, vê que o acusado preenche os requisitos e propõe junto, então, a suspensão condicional do processo. A aceitação do benefício, ela deve ser feita pelo acusado na presença do juiz, segundo o parágrafo 1º do mesmo artigo 89. Então, uma vez que o Ministério Público oferte o benefício junto com a denúncia, o acusado, beneficiário e seu defensor devem aceitar o benefício na presença do juiz, e uma vez que ofertado e aceito o benefício, o juiz então recebe a denúncia e suspende o curso do processo. O prazo de suspensão, que nós chamamos de período de prova, segundo o caput do artigo 89, ele vai ocorrer entre 2 e 4 anos. A definição desse prazo entre 2 e 4 anos, né, de 2, de 3, de 4, período, tempo que o processo vai ficar suspenso, ela deve ser definida pelo Ministério Público na proposta e na decisão do juiz concessiva da suspensão. E neste período, então, entre 2 e 4 anos, que ficar determinado de suspensão, o acusado ele deverá cumprir as condições, né? Trata-se de uma suspensão condicional, então serão fixadas condições. E neste período, o acusado, então, deverá cumprir as condições determinadas. Quais são essas condições, então, a serem impostas ao acusado a título de suspensão condicional ou para viabilizar a suspensão condicional do processo? Nós temos condições legais previstas na lei, que são obrigatórias, e condições judiciais, quer dizer, fixadas ex officio pelo juiz ou a requerimento do Ministério Público, que são facultativas. As condições legais obrigatórias, elas estão previstas no parágrafo 1º, incisos 1 a 4, do artigo 89 da Lei 9.099. Quais são elas? A reparação do dano, né? Então, que o acusado repare o dano, salvo impossibilidade de fazê-lo. Proibição de frequentar determinados lugares, né? Proibição de frequência a determinados lugares, normalmente relacionados com o tipo de ilícito que foi praticado pelo acusado. Isso está no inciso 2. Por exemplo, se foi um fato que aconteceu em meio a um bar, a um ambiente onde se consome bebidas alcoólicas, então o juiz pode determinar que ele não frequente aquele tipo de local, enfim. Então, proibição de frequentar determinados lugares normalmente associados ao ambiente onde o delito foi praticado.
proibição de ausentar-se da comarca onde reside sem autorização judicial. Normalmente essa condição ela é relativizada, né? Se fixa ausências um pouco maiores, não apenas ausências muito breves. Então, ausências de um dia, dois, para um lugar vizinho, uma comarca vizinha, não vai precisar normalmente da autorização judicial. Normalmente se relativiza essa condição para dizer que em afastamentos da comarca, por mais de alguns dias, afastamentos mais longos, enfim, para também não inviabilizar aqueles pequenos afastamentos muito rápidos e muito próximos que o acusado às vezes precisa fazer, até mesmo em função do seu trabalho, em função de suas relações familiares. E além então dessas três primeiras, também o comparecimento pessoal e obrigatório ao juízo, mensalmente, para que ele informe ali e justifique as suas atividades, diga o que está fazendo, o que está trabalhando, com quem está se relacionando, enfim, coisas da sua vida profissional e, eventualmente, da sua vida pessoal, para que tudo isso fique muito bem esclarecido e acompanhado pelo juízo da causa. Então, essas quatro condições, entre os incisos 1 e 4 do parágrafo 1º do artigo 89, elas são obrigatórias, elas estão previstas legalmente, são obrigatórias, ainda que com alguma relativização da sua operacionalidade, como eu falei, mas são condições que precisam ser necessariamente impostas para o benefício da suspensão condicional do processo. Além destas, o parágrafo 2º do mesmo artigo 89 prevê que o juiz pode fixar, mesmo de ofício ou a requerimento também do Ministério Público, pode fixar outras que ele entender cabíveis, que sejam adequadas ao fato ou que sejam adequadas à situação pessoal do acusado. Aí ele pode, eventualmente, além daquelas quatro legais, entender, não, mas é melhor que também isso seja cumprido, porque vai se adequar, essa condição extra vai se adequar ao fato ou a uma condição específica relacionada àquele acusado. Certo? Estas judiciais, estas mencionadas do parágrafo 2º, elas são apenas facultativas, elas não são obrigatórias, vai depender de cada caso. Com relação, então, à suspensão condicional do processo, uma vez que seja aceita a proposta pelo acusado, então, havendo a aceitação da proposta pelo acusado, o processo é suspenso pelo prazo determinado, como já dissemos, entre 2 e 4 anos, e nesse período de suspensão, período de prova ou probation, como nós também conhecemos no jargão forense, o acusado deve cumprir as condições propostas pelo Ministério Público e impostas pelo juízo. Fica suspenso também neste período, né, de suspensão condicional do processo, fica suspenso também o curso do prazo prescricional, enquanto perdurar a suspensão condicional do processo. Essa suspensão do prazo prescricional ela está expressamente prevista no parágrafo 6º do artigo 89. E, por fim, né, meus amigos, já me encaminhando, na verdade, para o final do vídeo, falo sobre a revogação da suspeição que tenha sido aceita pelo acusado. Essa revogação ela pode ser obrigatória, né? Isso está previsto no parágrafo 3º do artigo 89, ela pode ser obrigatória se durante o curso da suspensão condicional do processo o acusado vier a ser processado por outro crime ou se não efetuar de maneira injustificada a reparação do dano que lhe foi determinada. E a revogação será facultativa, agora com base no parágrafo 4º do mesmo artigo 89, se durante seu curso, se durante o curso
da suspensão condicional, o acusado vier a ser processado por alguma contravenção, então no caso de novo processo por crime, a revogação é obrigatória, e um novo processo por contravenção, a revogação é facultativa. Ou se durante o curso do prazo de suspensão condicional, o acusado vier a descumprir qualquer daquelas condições que lhe tenham sido impostas. Então, nestes dois casos do parágrafo 4º, a revogação é apenas facultativa. E, por fim, agora mesmo por fim, se o prazo de suspensão condicional do processo for cumprido integralmente, sem qualquer revogação, ao seu final, será julgada extinta a punibilidade do agente pelo crime que deu base à suspensão condicional. Essa extinção da punibilidade, ela também está expressa, está prevista de forma expressa no parágrafo 5º do artigo 89 da Lei 9.099. São essas as considerações sobre a suspensão condicional do processo, pelo menos as principais delas. Então, meus amigos, até o nosso próximo vídeo. Um abraço a todos.